Eles abriram a garrafa de vinho antes mesmo de desligarem o telefone. Então é isso, disse Vanessa Fontes, erguendo a taça com um sorriso contido. É, respondeu Otávio Fontes, soltando o ar devagar. Acabou. O líquido vermelho caiu nas taças com um som leve, quase elegante demais para o que estava sendo celebrado. Nenhum dos dois mencionou o nome de Dona Lúcia. Não foi preciso. O silêncio dizia tudo. Minutos antes, uma voz neutra havia confirmado pelo telefone aquilo que Otávio já esperava ouvir havia algum tempo. Sua mãe havia morrido sozinha em casa durante a madrugada. Nada mais podia ser feito. Vanessa foi a primeira a brindar. Finalmente, disse, quase num sussurro. Otávio não sorriu abertamente, mas também não a corrigiu. Caminhou até a janela do apartamento moderno onde moravam. Olhou a cidade lá embaixo e tomou um gole lento, como quem sente alívio. Não havia tristeza. Havia sensação de conclusão, de ciclo encerrado. Dona Lúcia Fontes havia morrido, e para eles, aquilo significava liberdade. A casa antiga no bairro silencioso de São Paulo, onde Dona Lúcia viveu por décadas, permanecia escura naquele momento. Não havia ninguém ali para brindar. Não havia música, não havia testemunhas. Apenas o corpo de uma mulher que até poucas horas antes ainda respirava sozinha entre aquelas paredes. Quem encontrou Dona Lúcia foi Maria. Como fazia todos os dias, ela chegou cedo. Abriu o portão, entrou pela cozinha e estranhou o silêncio imediato. Dona Lúcia sempre acordava antes dela. Mesmo cansada, mesmo viúva, mantinha o hábito de passar café e sentar à mesa por alguns minutos, olhando o jardim como se organizasse pensamentos antigos. Naquela manhã, nada disso aconteceu. Maria chamou pelo nome dela uma vez, depois outra. O coração apertou de um jeito estranho, conhecido. Ao entrar no quarto, encontrou Dona Lúcia deitada, serena, como se tivesse adormecido no meio da noite. As mãos repousavam sobre o lençol. O rosto estava tranquilo demais. Maria não gritou, não correu. Ela entendeu. Dona Lúcia Fontes havia morrido sozinha dentro da própria casa. O médico confirmou o óbito mais tarde. Morte natural, provavelmente silenciosa. Maria ouviu tudo com a cabeça baixa. Não chorou ali. Choraria depois, sozinha, quando ninguém estivesse olhando. A ligação para o filho foi feita pelo hospital. Otávio atendeu rápido. Sua mãe faleceu, disse a voz do outro lado. Certo, respondeu ele. Vamos providenciar o que for necessário. Nada mais. Quando desligou, Vanessa já estava ao lado dele. E então? Perguntou. Agora é questão de tempo, disse Otávio. Ela deixou tudo organizado. Vanessa assentiu, satisfeita. Havia anos que aquela mulher representava um obstáculo, uma presença incômoda. Uma figura que insistia em opinar, em decidir, em atrasar o que, segundo eles, já era inevitável. Enquanto isso, na casa silenciosa, Maria permaneceu até mais tarde do que o habitual. Arrumou a cozinha, fechou as janelas, desligou as luzes. Antes de ir embora, passou novamente pelo quarto. Ficou ali alguns segundos, parada, olhando para Dona Lúcia, como quem se despede não só de uma patroa, mas de uma vida inteira compartilhada em silêncio. Dona Lúcia não era apenas a mãe de Otávio. Era a mulher que ajudou a construir as empresas da família ao lado do marido, Carlos Fontes. Trabalhou, decidiu, sustentou negócios mesmo depois de ficar viúva. Ainda assim, nos últimos anos, passou a ser tratada como alguém que não entendia mais de nada. Era isso que Vanessa dizia, era isso que Otávio passou a repetir. Maria ouviu muito, nunca respondeu, nunca interferiu, apenas observava. Observava o filho impaciente, a nora calculista. As visitas rápidas, os telefonemas frios, as conversas que sempre terminavam em cobrança. Naquela noite, Maria apagou a última luz e fechou a porta com cuidado. Pela primeira vez em muitos anos, a casa ficaria completamente vazia. 2 dias depois,
Otávio e Vanessa entraram ali com pressa. Andaram pelos cômodos como quem avalia um imóvel. Vanessa comentou sobre reformas. Otávio falou em venda. Nenhum dos dois mencionou o quarto onde Dona Lúcia morreu. A empregada ainda trabalha aqui? Vanessa perguntou, quase por acaso. Depois a gente resolve isso, respondeu Otávio. O velório foi discreto, poucos amigos, nenhuma grande demonstração de luto por parte do filho. Maria permaneceu ao fundo, invisível como sempre. Quando o caixão desceu, ela segurou as lágrimas com força. Otávio manteve o olhar firme. Vanessa já pensava nos próximos passos. Dias depois, o advogado entrou em contato. Doutor, Paulo Henrique informou que Dona Lúcia havia deixado tudo organizado e pediu que comparecessem ao escritório para tratar do inventário. Otávio desligou confiante. Tudo estava como deveria estar. Ainda assim, uma dúvida começou a se formar. Não nele, mas em quem assistia àquela história de fora. Será que Dona Lúcia realmente não percebeu quem o próprio filho havia se tornado? Ou será que ela viu tudo antes de morrer? Essa pergunta não teria resposta imediata. Mas a partir daquele momento, ela passaria a sustentar cada segundo do que ainda estava por vir. Otávio Fontes foi um filho muito desejado. Quando nasceu, Dona Lúcia acreditou que aquele menino seria a continuação de tudo o que ela e Carlos haviam construído juntos. Não apenas das empresas, mas da história, do esforço, do nome da família. Otávio cresceu cercado por cuidado, oportunidades e uma certeza silenciosa. Nada lhe faltaria. Carlos Fontes, o pai, via o filho com orgulho, mas também com atenção. Era um homem prático, de poucas palavras e olhar atento. Diferente de Dona Lúcia, que protegia, Carlos observava. Enquanto a mãe justificava comportamentos, o pai anotava mentalmente cada excesso, cada descuido, cada desinteresse. Nosso filho não sabe o valor do que tem, ele dizia em conversas baixas no fim do dia, quando a casa já estava silenciosa. Ele é jovem, Dona Lúcia respondia. Vai aprender. Carlos não insistia, mas também não se convencia. Otávio cresceu sem ouvir não. Quando errava, havia sempre uma explicação. Quando desistia, havia sempre uma alternativa. Quando se frustrava, alguém resolvia por ele. A escola foi escolhida a dedo. A faculdade paga sem questionamentos. O primeiro cargo nas empresas da família veio cedo. Não por mérito, mas por sobrenome. Ele precisa começar de algum lugar, dizia Dona Lúcia. Carlos aceitava, mas impunha limites. Exigia horários, pedia relatórios, corrigia erros. Otávio obedecia na frente do pai, mas reclamava nos bastidores. Para ele, aquilo tudo já era seu. Não entendia por que precisava provar algo. Um dia isso tudo vai ser meu, dizia com naturalidade em jantares de família. Não, Carlos corrigia. Um dia você pode assumir responsabilidades. Herança não é direito, é consequência. Otávio nunca gostou dessa palavra. As empresas cresceram com o tempo. Não eram impérios, mas eram sólidas. Transporte, logística, contratos firmes. Carlos e Dona Lúcia trabalhavam lado a lado. Ela cuidava das decisões administrativas, ele das operações. Quando Carlos adoeceu, Dona Lúcia assumiu mais do que nunca e deu conta. Foi nesse período que Otávio começou a demonstrar impaciência. Passou a questionar decisões da mãe, a sugerir mudanças sem entender o impacto, a falar em modernização como quem usa uma palavra bonita para esconder pressa. Sua mãe sabe o que faz, Carlos dizia, já cansado. Ela construiu isso comigo. Otávio escutava, mas não aceitava. A morte de Carlos mudou tudo. Dona Lúcia perdeu o marido. Otávio perdeu o único freio que ainda respeitava. O luto foi breve para ele. Em poucas semanas, já falava em assumir cargos, em tomar as rédeas, em acelerar processos. Para Otávio, o falecimento do pai não foi apenas uma perda, foi uma oportunidade. Agora precisamos reorganizar a empresa, ele disse à mãe dias depois do enterro.
Precisamos respeitar o tempo, Dona Lúcia respondeu. Mas o tempo, para Otávio, sempre foi um obstáculo. Foi também após a morte do pai que Vanessa entrou definitivamente na vida dele. Elegante, articulada, sempre atenta às conversas sobre dinheiro. Diferente de Dona Lúcia, que falava de trabalho com respeito, Vanessa falava de lucro com desprezo por quem não acompanhava o ritmo. Sua mãe está ultrapassada, ela dizia em tom baixo. Ela não entende mais esse mundo. Otávio concordava. Era o discurso que queria ouvir. Vanessa reforçava o que ele já pensava, que Dona Lúcia não valorizava as empresas, que segurava decisões por apego emocional, que atrasava o crescimento por medo. Aos poucos, Otávio passou a repetir essas ideias como se fossem conclusões próprias. Ela não confia em mim, dizia a esposa. Ela não confia porque não vê resultado, Vanessa respondia. Dona Lúcia tentava manter o diálogo. Chamava o filho para conversar, explicava decisões, pedia paciência. Mas cada tentativa era interpretada como controle. Cada orientação virava crítica, cada cuidado um ataque. Maria assistia a tudo em silêncio. Ela viu Otávio crescer, viu Carlos trabalhar até tarde, viu Dona Lúcia sustentar a casa e as empresas depois de ficar viúva. Viu também quando o filho começou a olhar para a mãe como quem olha para um problema. Ela não solta o osso, Otávio comentou certa vez, sem perceber que Maria estava por perto. Maria abaixou a cabeça e continuou limpando a mesa. Com o tempo, as visitas do filho à casa da mãe se tornaram raras. As conversas curtas, as cobranças constantes. Vanessa passou a tratar Dona Lúcia com uma cordialidade fria, sempre acompanhada de comentários sutis que diminuíam suas decisões. Dona Lúcia sentia, não discutia, guardava. E em meio a tudo isso, uma pergunta começou a se formar silenciosa, dentro daquela casa que já não era mais cheia como antes. Até que ponto uma mãe deve proteger um filho, quando ele já não demonstra nenhum desejo de proteger ninguém além de si mesmo? Essa pergunta não teria resposta imediata, mas ela já estava ali, esperando o momento certo para ser respondida. Depois da morte de Carlos Fontes, a casa nunca mais foi a mesma. Não houve briga aberta, nem rompimento declarado. O que houve foi algo mais silencioso e mais cruel. Um afastamento gradual, quase educado, que deixava marcas profundas sem fazer barulho. Otávio passou a ir cada vez menos. Quando aparecia, ficava pouco. Falava rápido, sempre com pressa. Dona Lúcia percebia o desconforto do filho naquele ambiente que antes era dele também. A casa carregava lembranças que Otávio não queria revisitar. Ali havia trabalho, esforço, cobrança. No apartamento novo, havia liberdade. Vanessa reforçava essa distância sem precisar levantar a voz. Não faz sentido você ir lá toda semana, dizia. Sua mãe tem a vida dela, nós temos a nossa. Otávio concordava. Aquela lógica o favorecia. O casamento aconteceu rápido, simples no papel, elegante na aparência. Para Dona Lúcia, foi um momento de alegria contida. Ela queria acreditar que aquela nova fase aproximaria o filho. Queria acreditar que Vanessa traria leveza. Mas bastaram poucos encontros para perceber que a nora não via a família como laço, via como estrutura. Essa casa é grande demais para uma pessoa só. Vanessa comentou certa vez, olhando ao redor como quem faz um inventário mental. Foi aqui que construí minha vida. Dona Lúcia respondeu com calma. Vanessa sorriu, educada, mas não respondeu. Otávio começou a tratar as empresas como se já fossem exclusivamente suas. Questionava decisões da mãe em reuniões. Apresentava propostas prontas, sem discutir impactos. Falava em vender partes, em cortar custos, em mudar direções, sem compreender a história por trás de cada escolha. Você está sendo conservadora demais, ele dizia. Estou sendo responsável, Dona Lúcia respondia. As conversas terminavam sempre da mesma forma. Otávio, irritado,
Vanessa convencida, Dona Lúcia em silêncio. Maria percebia as mudanças no dia a dia. Dona Lúcia passou a comer menos, dormir mal, ficar mais tempo sentada, olhando fotografias antigas. Às vezes, falava do marido como se ele ainda fosse voltar do trabalho. Outras vezes, ficava horas sem dizer uma palavra. Ele avisava. Dona Lúcia comentou uma tarde, quase sem olhar para Maria. Quem, dona? Carlos. Sempre dizia que o Otávio não valorizava o que tinha. Eu achava que era dureza demais. Talvez fosse lucidez. Maria não respondeu, apenas ouviu. O afastamento virou rotina. Datas importantes passaram sem visita. Telefonemas ficaram mais raros. Quando Dona Lúcia ligava, Otávio atendia com impaciência. Vanessa, quando atendia, falava por ele. Ele está em reunião, dizia. Depois ele liga. Depois nunca vinha. Aos poucos, Dona Lúcia parou de insistir. Guardou a dor como sempre fizera, em silêncio. Continuou indo ao escritório, mesmo sendo ignorada. Continuou assinando documentos. Continuou cuidando do que ainda lhe pertencia, inclusive da própria dignidade. Enquanto isso, Otávio e Vanessa falavam abertamente sobre quando tudo estivesse resolvido. Não mencionavam a morte, mas a ideia estava ali, implícita. A presença da mãe era tratada como entrave, nunca como pessoa. Ela não confia em você, Vanessa dizia. Ela não me deixa assumir. Otávio respondia. Nenhum dos dois se perguntava por quê. Maria passou a ser a única presença constante. Era quem perguntava se Dona Lúcia havia comido. Quem lembrava dos remédios. Quem se sentava à mesa quando o silêncio ficava pesado demais. Dona Lúcia não reclamava, não se vitimizava, apenas existia. Certa noite, após uma discussão com o filho, Dona Lúcia ficou sentada na sala por muito tempo. Maria estava arrumando a cozinha quando ouviu a voz baixa da patroa. Sabe o que mais dói, Maria? O quê, dona? Não é ele querer tudo, é ele achar que eu não mereço nada. Maria sentiu um nó na garganta. Não respondeu, apenas ficou ali. O isolamento de Dona Lúcia não foi abrupto, foi construído aos poucos, como se cada ausência fosse empurrando-a para um canto menor da própria vida. Quando percebeu, já estava sozinha na casa que ajudara a levantar, e mesmo assim ninguém percebeu. Otávio acreditava que tudo estava sob controle. Vanessa tinha certeza de que o tempo estava a favor deles. As empresas continuavam funcionando, os documentos seriam resolvidos, a herança inevitável. O que eles não sabiam e não se preocuparam em saber era o que Dona Lúcia pensava quando fechava a porta do quarto à noite, o que ela sentia quando lembrava do marido, o que ela começava a entender, tarde demais, sobre o filho que criara. Enquanto isso, uma decisão silenciosa começava a tomar forma, não por raiva, não por vingança, mas por clareza. E ninguém percebeu, porque ninguém estava olhando. A solidão de Dona Lúcia não chegou de uma vez. Ela foi se acomodando na casa como a poeira fina que Maria limpava todos os dias. Discreta, persistente, inevitável. Os corredores ficaram mais silenciosos. As visitas cessaram. O telefone tocava cada vez menos. Quando tocava, era quase sempre algo prático. Documentos, decisões, cobranças. Raramente, uma pergunta simples como: "A senhora está bem?" Dona Lúcia respondia sempre com educação. Nunca reclamava, nunca cobrava. Tinha aprendido ao longo da vida que pedir atenção nem sempre traz proximidade. Às vezes, traz distância ainda maior. Maria percebia tudo. Percebia quando Dona Lúcia deixava o prato quase intacto, quando se esquecia do horário dos remédios, quando ficava tempo demais olhando para o jardim, como se procurasse algo que não estava mais ali. Percebia também quando a patroa passava a guardar documentos com mais cuidado do que antes, separando papéis, revisando pastas, abrindo o antigo escritório do marido com uma frequência que chamava a atenção. "A senhora precisa descansar", Maria dizia, com cuidado. "Depois", Dona Lúcia respondia, "ainda tenho coisas para organizar."
não explicava quais. A casa, apesar de grande, havia se tornado pequena demais para tantas ausências. O quarto de hóspedes nunca mais foi usado. A sala de jantar, antes barulhenta, agora servia apenas para refeições solitárias. Maria, sempre que podia, sentava-se por alguns minutos à mesa, apenas para não deixar Dona Lúcia sozinha demais. Elas não conversavam muito. Não era preciso. O silêncio entre as duas era confortável, diferente daquele silêncio pesado que se instalava quando Otávio visitava a casa. Maria não fazia perguntas invasivas. Dona Lúcia não se explicava. Havia respeito. Certa tarde, enquanto Maria dobrava roupas na lavanderia, ouviu Dona Lúcia chamá-la pelo nome. A voz estava diferente. Não havia fragilidade, apenas cansaço. Maria, você acha que a gente conhece mesmo os filhos que cria? Maria parou por um instante. Pensou antes de responder. Acho que a gente conhece até onde eles deixam, dona. Dona Lúcia assentiu lentamente. Aquela resposta ficou ecoando dentro dela por dias. Aos poucos, Dona Lúcia começou a observar com mais atenção tudo o que acontecia ao redor. Não apenas as ausências, mas as intenções, os olhares, as frases mal colocadas, as pressas injustificadas, o tom impaciente do filho quando falava das empresas, a forma como Vanessa tratava a casa como um bem à espera de avaliação, não como um lar. Nada disso era novo. O novo era o jeito como Dona Lúcia passou a enxergar. Ela começou a revisitar lembranças, conversas com Carlos, alertas que havia ignorado, pequenos gestos do marido que agora faziam sentido demais. Lembrava-se das vezes em que Carlos insistira para que Otávio aprendesse a esperar, a construir, a errar sem ser protegido. Ele não sabe perder, Carlos dizia, e quem não sabe perder, não sabe cuidar do que ganha. Dona Lúcia sempre acreditara que o amor resolveria isso, que o tempo corrigiria, que a maturidade viria. Agora, sentada sozinha naquela casa, começava a aceitar que algumas escolhas não se corrigem sozinhas. Maria era a única testemunha desse processo silencioso. Ela via Dona Lúcia escrever e rasgar papéis, abrir gavetas antigas, tirar fotos de álbuns e depois guardá-las de volta, como quem decide o que fica e o que segue. Via também quando a patroa passava a perguntar coisas que nunca perguntara antes. Você está bem aqui, Maria? Estou, dona. Nunca pensou em ir embora? Já pensei, mas nunca encontrei motivo suficiente. Dona Lúcia sorriu, um sorriso pequeno, quase triste. Eu encontrei, disse, mais para si mesma do que para Maria. Não explicou. Nos dias seguintes, Dona Lúcia passou a sair menos. Preferia ficar em casa. Caminhava pelos cômodos com calma, tocando nos móveis como quem se despede. Não havia pressa. Havia consciência. Ela não parecia doente. Parecia resolvida. Maria começou a se preocupar. Não por sinais físicos, mas por algo mais difícil de explicar. Era como se Dona Lúcia estivesse fechando ciclos invisíveis, arrumando o que ninguém mais veria. A senhora está se sentindo mal? Maria perguntou certa manhã. Não, respondeu Dona Lúcia. Estou me sentindo lúcida. Essa palavra ficou. Naquela noite, Dona Lúcia entrou no antigo escritório de Carlos e ficou ali por muito tempo. Maria viu a luz acesa até tarde. Quando finalmente se apagou, algo havia mudado. Não na casa, nela. A decisão ainda não tinha forma completa, mas já existia. E enquanto o filho acreditava que tudo estava garantido, Dona Lúcia começava a entender que algumas heranças não são entregues por sangue, mas por presença. Os últimos dias de Dona Lúcia não foram dramáticos. Não houve despedidas explícitas, nem discursos emocionados. O que houve foi algo mais profundo e, talvez por isso, mais definitivo. Uma clareza tranquila. Ela acordava cedo, como sempre. Sentava-se à mesa da cozinha com Maria, tomava café devagar e observava a luz entrando pela janela. Às vezes comentava sobre coisas simples, o tempo, o jardim, uma notícia qualquer. Outras vezes permanecia em silêncio,
olhando para um ponto fixo, como quem organiza pensamentos antigos. Maria percebia que Dona Lúcia estava diferente. Não parecia fraca, parecia decidida. "A senhora quer que eu marque o médico?" Maria perguntou certa manhã. "Não", Dona Lúcia respondeu. "Quero apenas que fique por perto hoje." E Maria ficou. Durante esses dias, Dona Lúcia voltou a falar do marido com mais frequência. Relembrava histórias do início da empresa, das dificuldades, dos riscos que correram juntos. Falava de Carlos com saudade, mas sem tristeza excessiva. Era como se finalmente estivesse conversando com ele em silêncio. "Seu Carlos sempre dizia que herança não é prêmio", comentou Dona Lúcia mexendo o café. "É responsabilidade." Ele tinha razão", Maria respondeu. Dona Lúcia assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou defender o filho, apenas concordou. Em um desses dias, ela pediu que Maria lhe trouxesse uma pasta específica do escritório. Maria reconheceu a pasta. Estava guardada havia anos, junto de documentos importantes. Dona Lúcia a abriu com cuidado, revisou papéis, fez anotações à mão. Não parecia confusa. Pelo contrário, cada gesto era firme. "Maria", disse de repente, "você acredita que a gente deve recompensar quem fica ou quem deveria ter ficado?" Maria demorou a responder. "Acho que quem fica, dona." Dona Lúcia fechou a pasta devagar. "Eu também." Foi nessa tarde que Dona Lúcia ligou para o advogado. Falou pouco. Apenas marcou um encontro e pediu discrição. Não mencionou o filho. Não pediu opinião. Apenas comunicou uma decisão. Maria observava tudo sem entender completamente, mas sentia que algo grande estava sendo definido ali. Não algo movido por mágoa, mas por justiça silenciosa. Naquele mesmo dia, Otávio ligou. Queria falar sobre as empresas. Disse que precisava adiantar algumas coisas. Dona Lúcia ouviu com atenção. Não discutiu, não contrariou, apenas respondeu. "Depois a gente conversa." Foi a última vez que falou com o filho. Na noite seguinte, Dona Lúcia sentiu-se cansada. Não reclamou. Apenas pediu para se deitar mais cedo. Maria ajeitou os travesseiros, fechou a janela e perguntou se precisava de algo. "Só que você apague a luz quando sair", Dona Lúcia disse. "Gosto de dormir no escuro." Maria obedeceu. Antes de sair, olhou para Dona Lúcia por alguns segundos. Teve vontade de dizer algo, mas não encontrou palavras. Naquela madrugada, Dona Lúcia morreu, sozinha, em silêncio, sem alarde, mas não sem consciência. E é aqui que eu quero falar diretamente com você que está ouvindo essa história agora. Antes de continuarmos, aproveita este momento e me conta nos comentários. Você acha que presença vale mais do que sangue? Quero muito ler o que você pensa sobre isso. Se essa história está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também acredita que escolhas importam, mesmo quando ninguém está olhando. A partir daqui, tudo muda. Porque enquanto Otávio e Vanessa acreditavam que a história estava encerrada, Dona Lúcia havia deixado algo muito bem organizado, algo que não aparecia em conversa nenhuma, em visita nenhuma, em cobrança nenhuma. Uma decisão tomada em silêncio, que só faria sentido quando fosse tarde demais para reclamar. A morte de Dona Lúcia Fontes foi oficialmente registrada naquela manhã, atestado assinado, procedimentos cumpridos, nenhuma dúvida, nenhuma investigação. Para o mundo, tratava-se apenas de mais uma idosa que partira em silêncio dentro da própria casa. Para Otávio, era o fim de um incômodo antigo. Ele recebeu a confirmação enquanto tomava café no apartamento. Leu a mensagem 2 vezes, não por emoção, mas por hábito. Depois, deixou o celular sobre a mesa e continuou a refeição como se nada tivesse acontecido. Vanessa observava cada gesto. "Então, agora é oficial", ela disse, quebrando o silêncio. "É", respondeu Otávio. "Agora não tem mais volta." Não houve choro, não houve pausa, houve planejamento. Ainda naquele dia, Otávio ligou para 2 diretores da empresa e marcou reuniões. Falou em nova fase,
em reestruturação, em decisões que estavam sendo adiadas há tempo demais. Vanessa ouviu tudo com atenção, anotando mentalmente cada passo. Finalmente vamos poder trabalhar sem interferência, ela comentou. Otávio concordou. Para ele, a morte da mãe não era uma perda pessoal, era uma liberação administrativa, um obstáculo removido. Enquanto isso, Maria recebia instruções práticas, horários do velório, documentos a separar, chaves a entregar. Ninguém perguntou como ela estava. Ninguém perguntou se queria acompanhar algo. Maria executava tudo em silêncio, como sempre fizera. O velório foi breve, discreto, poucas pessoas, alguns antigos parceiros de negócio, um ou outro amigo distante, nenhum clima de despedida profunda. Otávio cumprimentava os presentes com educação automática. Vanessa mantinha a postura impecável. Maria permaneceu ao fundo, observava. Quando o caixão foi fechado, sentiu um peso no peito que não soube explicar. Não era só tristeza. Era a certeza de que algo estava sendo encerrado de maneira incompleta. Após o enterro, Otávio e Vanessa não voltaram para a casa da mãe. Foram direto para um restaurante, pediram vinho, conversaram sobre prazos, contratos e próximos passos. Em poucos dias, tudo isso vai estar resolvido, Vanessa disse. Inventário é só formalidade. Otávio assentiu. Ele nunca duvidara disso. Sempre acreditou que tudo lhe pertencia por direito. Filho único, herdeiro natural. Não havia espaço para surpresas. Ela deixou tudo organizado, ele comentou. O advogado vai confirmar. Vanessa sorriu. Claro que deixou. Sempre gostou de controle. Para eles, o futuro estava claro. A casa seria vendida. As empresas passariam definitivamente para as mãos de Otávio. O passado seria encerrado sem grandes complicações. Maria voltou sozinha para a casa naquela noite. Andou pelos cômodos vazios, apagou luzes, fechou janelas. No quarto de Dona Lúcia, parou por alguns segundos. Não tocou em nada. Apenas respirou fundo. Ela sabia que algo estava para acontecer. Não sabia o que, mas sentia. No dia seguinte, o contato do advogado chegou. Dr. Paulo Henrique foi direto. Dona Lúcia deixou instruções específicas. Preciso que todos compareçam ao meu escritório para a leitura do inventário. Otávio desligou confiante. Está vendo? Disse a Vanessa. É só burocracia. Vanessa concordou. Já pensava em reformas, em investimentos, em mudanças que finalmente poderiam ser feitas sem resistência. Nenhum dos dois questionou por que Dona Lúcia fizera questão de uma leitura formal. Nenhum dos dois se perguntou se aquela mulher, tão silenciosa nos últimos tempos, poderia ter observado mais do que parecia. Eles estavam certos de que haviam vencido. Enquanto isso, Maria recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado. Maria, preciso que a senhora também esteja presente, disse Dr. Paulo Henrique, com tom respeitoso. Maria estranhou. Eu? Sim, é importante. Ela desligou com o coração acelerado. Nunca havia sido chamada para nada além do trabalho. Nunca havia sido incluída em decisões. Aquela ligação não fazia sentido. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo diferente de tristeza. Sentiu apreensão. Na cabeça de Otávio não havia espaço para dúvidas. Na de Vanessa, muito menos. Mas enquanto eles celebravam a certeza de uma vitória que acreditavam garantida, algo se organizava em silêncio, exatamente como Dona Lúcia sempre fizera. E a pergunta que vinha sendo ignorada desde o início começava a ganhar peso. Será que ela realmente deixou tudo para quem sempre exigiu? Ou para quem, em silêncio, nunca foi embora? O escritório do Dr. Paulo Henrique ficava em um prédio antigo do centro financeiro da cidade. Nada luxuoso, nada moderno demais. Madeira escura, paredes claras, silêncio. O tipo de lugar onde decisões importantes não são celebradas, são comunicadas. Otávio chegou confiante. Vanessa ao lado, postura firme, olhar atento. Para ela, aquela reunião era apenas um rito necessário antes do controle definitivo. Um atraso protocolar.
Maria chegou alguns minutos depois. Vestia roupas simples, mãos entrelaçadas à frente do corpo, como sempre. Sentou-se na cadeira mais distante da mesa, quase como se estivesse ali por engano. Otávio notou sua presença e franziu a testa. Ela precisa estar aqui? Perguntou, sem disfarçar o incômodo. Doutor. Paulo Henrique levantou os olhos dos papéis. Sim, senhor Otávio. A presença dela foi expressamente solicitada por Dona Lúcia. Vanessa trocou um olhar rápido com o marido. Deve ser algum detalhe trabalhista, murmurou. Otávio assentiu, já voltando a atenção para a mesa. Não valia a pena perder tempo com aquilo. O advogado pigarreou levemente e iniciou a leitura com voz neutra. Dona Lúcia Fontes deixou este testamento registrado e validado em cartório com plena capacidade mental poucos dias antes de seu falecimento. Otávio recostou-se na cadeira. Vanessa cruzou as pernas. Antes de entrarmos na partilha, continuou o advogado, Dona Lúcia solicitou que algumas palavras fossem lidas em voz alta. Otávio suspirou, impaciente. Isso é mesmo necessário. Foi um pedido explícito dela, respondeu o advogado. E legalmente vinculante. Ele abriu um envelope menor, separado do restante dos documentos. Se você está ouvindo isso, é porque eu já não estou mais aí para explicar pessoalmente. A voz do advogado era firme, mas havia algo diferente no ambiente. Um silêncio mais pesado. Maria baixou a cabeça. Não escrevo estas palavras por raiva. Escrevo por lucidez. Esperei muito tempo acreditando que amor resolveria tudo. Vanessa se mexeu na cadeira. Esperei que o tempo ensinasse o valor do que construímos. Mas o tempo apenas revelou o que já existia. Otávio endireitou a postura. Algo naquela leitura começava a incomodar. Doutor, interrompeu, isso vai demorar? Doutor Paulo Henrique não respondeu. Continuou. Carlos tentou me alertar. Eu não ouvi. Preferi proteger, justificar, esperar. Hoje entendo que proteger demais também é uma forma de abandono. O nome do pai pairou no ar como um peso inesperado. Otávio cerrou o maxilar. Vanessa cruzou os braços. E se você chegou até aqui esperando o reconhecimento automático, talvez se surpreenda, porque herança não é continuação de sangue, é continuidade de valores. Vanessa inclinou-se para a frente. Isso está ficando estranho, sussurrou. O advogado fechou o envelope lentamente. Dona Lúcia pediu que este trecho fosse lido antes de qualquer menção a valores ou bens, explicou. Otávio respirou fundo. Vamos ao que interessa, disse. Dr. Paulo Henrique assentiu e pegou a pasta principal. A partilha será feita conforme determinação expressa da testadora, iniciou, e não seguirá a ordem presumida. Otávio franziu a testa. Como assim? Dona Lúcia deixou claro que sua decisão não se baseia em grau de parentesco, respondeu o advogado, mas em presença, cuidado e responsabilidade. O silêncio ficou ainda mais denso. Vanessa olhou para Maria pela primeira vez desde que entrara na sala. O olhar não era de raiva, era de confusão. Maria continuava imóvel, como se também não entendesse por que estava ali. Antes de prosseguirmos, disse o advogado, preciso esclarecer que esta decisão foi tomada de forma consciente, documentada e revisada. Não há margem para contestação por incapacidade mental. Otávio apoiou as mãos na mesa. Está dizendo que minha mãe... Estou dizendo, interrompeu o advogado com firmeza, que Dona Lúcia sabia exatamente o que estava fazendo. Vanessa engoliu em seco. Então diga logo, disse ela. Quem é o herdeiro? Dr. Paulo Henrique não respondeu de imediato. Folheou os documentos com calma excessiva para quem assistia. Aquela pausa parecia calculada, e talvez fosse. A leitura completa da partilha será feita em seguida, disse. Mas é importante compreender o contexto antes. Otávio se levantou da cadeira, impaciente. Isso é um absurdo. Eu sou o filho. Sempre fui. O advogado ergueu os olhos. Dona Lúcia também foi mãe, respondeu. E fez uma escolha como Maria tal. Sentiu o coração acelerar. Não sabia o que estava prestes a ouvir.
Apenas sabia que pela primeira vez alguém falava de Dona Lúcia como ela realmente fora. Não como obstáculo, não como entrave, mas como mulher consciente. O advogado respirou fundo. A herança principal começou. Foi destinada a alguém que esteve presente quando todos os outros se afastaram. Vanessa ficou pálida. Otávio permaneceu em pé, sem entender. E naquele instante, antes que o nome fosse dito, todas as certezas que pareciam tão sólidas começaram a ruir. O silêncio dentro do escritório era tão denso que parecia ocupar espaço físico. Otávio continuava de pé, as mãos apoiadas na mesa, tentando manter a postura que sempre acreditou lhe pertencer. Vanessa permanecia sentada, mas agora com o corpo inclinado para frente, como se precisasse ouvir melhor, ou como se estivesse prestes a contestar. Doutor, Paulo Henrique abriu o documento principal com cuidado. Não havia pressa, não havia emoção no gesto, apenas precisão. Conforme disposição expressa de Dona Lúcia Fontes, começou. A casa, localizada no bairro tradicional, onde residiu por décadas, bem como a maior parte de seu patrimônio pessoal, ficam destinados à senhora. Ele fez uma pausa breve, não teatral, apenas humana. Maria Aparecida dos Santos. Por um segundo, ninguém reagiu. Maria sentiu o ar faltar. Não entendeu o que ouvira. O nome ecoava dentro dela como se fosse de outra pessoa. Olhou para o advogado, depois para Otávio, depois para o chão. As mãos tremiam levemente. Isso não pode estar certo, Vanessa disse, a primeira a romper o silêncio. Otávio respirava rápido, o rosto estava rígido. Repita, ele exigiu. Deve haver um erro. Dr. Paulo Henrique manteve o tom firme. Não há erro. Dona Lúcia foi clara. A senhora Maria foi nomeada herdeira principal com base em critérios que a própria testadora detalhou neste documento. Vanessa se levantou bruscamente. Isso é ridículo. Ela era apenas a empregada. O advogado não se alterou. Dona Lúcia não usou essa palavra, respondeu. Ela a descreveu como presença constante, cuidado diário e companhia quando ninguém mais estava. Otávio passou a mão pelo rosto. Minha mãe estava confusa, disse. Sozinha, velha, manipulada. Senhor Otávio, interrompeu o advogado. Este testamento foi revisado por mim, registrado em cartório e acompanhado por laudos médicos. Sua mãe estava lúcida. O nome de Carlos voltou à mesa quando o advogado prosseguiu. Dona Lúcia também deixou registrado que esta decisão dialoga com conversas antigas com seu marido. Ela reconhece que ignorou alertas por tempo demais e decidiu não repetir o erro. Vanessa soltou uma risada curta, nervosa. E eu? Perguntou. Não fico com nada. Dr. Paulo Henrique folheou outra página. A senhora não é mencionada em nenhum ponto do testamento. Otávio sentou-se novamente, como se as pernas tivessem perdido força. E as empresas? Perguntou com voz mais baixa. A participação de Dona Lúcia nas empresas foi incorporada ao patrimônio destinado à herdeira principal, explicou o advogado, com cláusulas específicas que impedem venda imediata e transferência direta ao senhor. Vanessa empalideceu. Isso é uma humilhação, murmurou. Maria, até então em silêncio absoluto, finalmente conseguiu falar. Doutor, disse com a voz embargada, deve haver algum engano. Dona Lúcia nunca me prometeu nada. Dr. Paulo Henrique olhou para ela com respeito. Justamente por isso, Maria. Ele abriu um último envelope. Dona Lúcia deixou uma carta pessoal, não para ser lida em público, mas acredito que, neste momento, ela explica mais do que qualquer documento. Ele leu apenas um trecho. Maria ficou quando eu já não era prioridade para ninguém. Não me pediu nada, não me cobrou nada, apenas esteve, e no fim percebi que presença vale mais do que sobrenome. Vanessa virou o rosto, incapaz de sustentar o olhar de Maria. Otávio permaneceu imóvel. Pela primeira vez, parecia não ter argumento. Isso não faz sentido, ele murmurou. Eu sou o filho. Dr. Paulo Henrique fechou a pasta. Dona Lúcia também foi mãe, respondeu, e fez uma escolha como tal.
O silêncio que se seguiu não era de choque, era de reconhecimento tardio. Maria levantou-se devagar, as pernas ainda tremiam. Não havia alegria no rosto, não havia vitória, apenas um peso novo, o peso de algo que nunca pedira, mas que agora precisava carregar. Otávio evitou olhar para ela. Vanessa pegou a bolsa irritada e saiu sem dizer nada. Maria permaneceu ali por alguns segundos, respirando fundo. Olhou para o advogado. Dona Lúcia não morreu sozinha, disse, quase num sussurro. Ah, só foi esquecida. Dr. Paulo Henrique assentiu. Não mais. Naquele momento, ficou claro para todos que a herança não havia mudado apenas de mãos. Ela havia mudado de significado. E enquanto Otávio tentava entender como perdera algo que sempre acreditou ser seu, Maria começava a compreender que algumas vidas não se herdam por direito, se herdam por presença. Os dias que se seguiram à leitura do testamento foram estranhamente silenciosos. Não houve escândalo público, não houve manchetes, não houve disputa judicial barulhenta. Houve apenas a realidade se assentando, lenta e inevitável, sobre cada um dos envolvidos. Otávio Fontes tentou, nos primeiros dias, agir como se nada tivesse acontecido. Ligou para o advogado mais de uma vez. Perguntou sobre possibilidades, brechas, alternativas. Queria saber o que ainda dava para fazer. A resposta foi sempre a mesma. Nada. A decisão de Dona Lúcia era sólida, legal, irrevogável. Não havia falha técnica. Não havia margem para contestação. E talvez o que mais o incomodasse, não havia vilão externo para culpar. A escolha tinha sido da própria mãe. Lúcida, consciente, definitiva. Vanessa, por sua vez, não demorou a mudar de tom. Onde antes havia certeza, agora havia irritação. Onde antes havia planos, agora havia acusações. Você deixou isso acontecer, ela dizia. Ela era sua mãe. Otávio não respondia. Pela primeira vez, parecia não saber o que dizer. A herança não havia sido apenas perdida. Ela havia sido negada. Isso doía mais do que qualquer prejuízo financeiro. A casa de Dona Lúcia permaneceu fechada por alguns dias. Maria não entrou de imediato. Precisou de tempo. Não por dúvida, mas por respeito. Aquela casa carregava uma vida inteira. Não era algo que se atravessava de uma hora para outra. Quando finalmente entrou, caminhou devagar pelos cômodos. Tocou nos móveis, abriu janelas, deixou o ar circular. Não mudou nada nos primeiros dias. Apenas ficou. Sentou-se à mesa da cozinha, onde tantas vezes tomou café em silêncio com Dona Lúcia. Olhou para a cadeira vazia à sua frente e, pela primeira vez desde a morte da patroa, chorou sem se conter. Não chorava pela herança, chorava pela ausência. Maria nunca se viu como vencedora. Não se sentia recompensada, sentia-se responsável por preservar aquela história, aquela casa, aquela mulher que, no fim, tinha decidido enxergar o que realmente importava. Ela encontrou, em uma gaveta do antigo escritório, uma última carta. Não era jurídica, não era formal, era simples. Dona Lúcia havia escrito à mão. Se você está lendo isso, Maria, é porque eu fiz o que precisava ser feito, não para te pagar, não para te premiar, mas para não fingir que não vi quem ficou quando todos saíram. Cuide da casa, cuide da memória e cuide de si. Maria dobrou a carta com cuidado e a guardou no bolso. Não precisava reler, já tinha entendido. Otávio passou em frente à antiga casa algumas vezes. Não entrou, não foi convidado. Não teve coragem. Aquele lugar, que um dia acreditou ser apenas patrimônio, agora lhe lembrava algo que preferia evitar. Tudo o que ele não esteve disposto a ser. Vanessa parou de falar sobre o assunto. Mudou o foco, mudou de planos, mudou de expectativas. O silêncio dela dizia mais do que qualquer reclamação. As empresas seguiram, sem alarde, sem grandes anúncios, sem o brilho que Otávio imaginara. Porque algumas conquistas, quando vêm sem merecimento, nunca sustentam o próprio peso. Maria manteve a casa, não a transformou, não a vendeu, plantou flores novas no jardim.
Abriu janelas que ficaram fechadas por anos. Aos poucos, a casa voltou a respirar. E naquele espaço que um dia fora marcado pela solidão, passou a existir algo diferente: continuidade. Dona Lúcia não teve um final feliz no sentido comum da palavra. Morreu sozinha. Foi esquecida por quem mais deveria ter ficado. Mas teve algo mais raro do que reconciliação tardia. Teve lucidez. Lucidez para entender que amor não se mede por laço de sangue. Lucidez para perceber que herança não é obrigação automática. Lucidez para escolher, mesmo quando ninguém mais estava olhando. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, porque histórias como essa não falam apenas de uma mãe, de um filho ou de uma empregada. Elas falam de escolhas, das pequenas decisões diárias, de quem fica, de quem some, de quem só aparece quando algo pode ser ganho. No fim, Dona Lúcia não deixou uma herança comum. Ela deixou uma mensagem. Presença vale mais do que direito. Cuidado vale mais do que sobrenome. E amor não se exige, se demonstra. E agora, eu quero falar com você. Quantas vezes a gente só percebe o valor de alguém quando já é tarde demais? Quantas histórias de abandono são normalizadas porque é da família? Se essa história te tocou, se inscreva no canal, porque é isso que nos permite continuar contando histórias que fazem a gente refletir de verdade. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreve nos comentários o que você aprendeu com Dona Lúcia. Muito obrigado por ficar até aqui. Eu te espero no próximo vídeo.